Olá, Rodrigo, fique por dentro. Tudo bem com você? Tudo bem, e aí? Vamos lá. Vamos lá, o Fique por Dentro de hoje traz duas notícias, uma nacional e outra internacional. Eu sou Carolina Marchioli, estou com o Rodrigo Marchioli e a gente tem feito esse quadro Fique por Dentro para você acompanhar um pouco das notícias, tanto no cenário nacional quanto internacional, ligado a direito marítimo e comércio exterior e também ligado ao mundo maritimista de um modo geral. Muito bem, a primeira notícia eu vou trazer uma notícia nacional. É uma notícia publicada dia 20 de março desse ano. É uma notícia que a própria redação do Portos e Navios publicou, com a seguinte manchete: mercado de contêineres em expansão ajuda a impulsionar a recuperação da construção naval. E aí ele fala um pouquinho de que essa recente recuperação da atividade de construção naval no exterior veio com a recuperação progressiva do setor de contêineres a partir do quarto trimestre de 2020. À medida que fretes começaram a subir e os armadores viram seus concorrentes encomendando novos navios, eles rapidamente seguiram o exemplo, né? Então, essa é a principal razão pela qual a maioria dos estaleiros da Coreia e da China estão com carteira repleta. É um novo movimento no mercado, né, Rodrigo? Interessante acompanhar isso. Essas construções levam tempo para serem finalizadas, mas vai representar uma grande mudança no mercado de contêineres no mundo, né? Sim, é interessante notar também, acho que é algo que a gente já comentou aqui, que vale a pena a gente acompanhar, que é o Review of Maritime Transport, que é uma revista que é lançada todo ano pela ONU, pelo um órgão da ONU, a UNCTAD, se eu não me engano, que é, que é o órgão da ONU responsável por monitorar o desenvolvimento, né, de um modo geral. E ali a gente percebe, se a gente pegasse os gráficos, talvez a gente possa fazer isso em algum momento, a gente vê que um crescimento muito grande das exportações por container, das exportações, importações, enfim, das movimentações por container. Então essa indústria realmente ela só tende a crescer. E aqui no Brasil não é diferente também, enfim, pelo mundo isso tem uma tendência de alta. Então, acho que as notícias daqui para frente que se referirem a container, a gente vai presenciar muito isso ainda. Essas notícias informando, mostrando que o container vai assumindo um papel cada vez mais central. É claro que não tem como o container movimentar mais que o navio. A gente vê, por exemplo, se a gente comparar a quantidade de toneladas movimentadas por navio e por container, acho que, se eu não estou enganado, do último relatório que saiu da UNCTAD, 80% é navio ainda, né? 20% é por container. Mas se você vê a alta que teve ao longo do tempo, é muito grande, né? Então, dependendo da perspectiva, não faz muita diferença aí do container, mas a gente vê essa tendência e eu acho que a tendência realmente é o container abraçar uma fatia cada vez maior do mercado. Sem dúvida. E uma outra informação interessante nessa notícia é com relação à preocupação hoje diante das novas regulamentações de emissões de carbono. E existe um compromisso cada vez maior do mercado, principalmente armador, né, de shipping, de desenvolver novas tecnologias com redução de emissão de carbono, que sejam navios mais sustentáveis e que também atendam aí a estruturas maiores. Antigamente os navios comportavam 14 mil contêineres, né? Até 18 mil. Hoje eles chegam aqui segundo a notícia, eles chegam a 24 mil teus. Então, é interessante esse movimento também vislumbrando a sustentabilidade ambiental, que até então não era uma preocupação tão grande dos navios, né, dos armadores de um modo geral. Sim, sim, realmente essa preocupação ela é crescente, mas a gente já viu em outro vídeo aqui que ela deveria ser mais integral, né? Porque também esses navios vão parar onde? Mas do ponto de vista econômico, é interessante a gente notar que essa tentativa, que não é tão recente assim, de operar com grandes navios, ela não deu muito certo, né? Tanto é que a produção teve um período que
as empresas começaram a trabalhar muito com esses navios, fazer navios cada vez maiores, mas de um tempo para cá, isso não continuou essa tendência, né, de navios cada vez maiores, deu uma parada. Mas é claro que tem vários meios da gente pensar de fazer uma logística sustentável, né? Então, existe uma regulação muito boa nisso, o direito do mar, né? Aqui a gente fala muito de direito marítimo, mas essa parte é do direito do mar, que é outra categoria, vamos dizer assim, que entra mais no direito público internacional. A gente trabalha mais, desculpa, direito internacional público. A gente trabalha mais com direito internacional privado, né? Mais a nossa área. Mas é claro que a gente está atento em tudo e também a gente precisa mostrar as boas práticas e aquilo que também não é muito legal, né? Com certeza. E olha, uma notícia que me chamou muito a atenção, também uma notícia do dia 20 de março, publicada na Freightwaves, no correspondente John Gallagher, em Washington, me chamou muito a atenção a preocupação do governo americano em se envolver nos assuntos de dados no supply chain, na logística, né? E eles justamente estão questionando até que ponto é importante a administração pública, o governo federal, se envolver no levantamento de dados e informações ligados à terra e mar, né? Hoje, quem cuida disso, quem debate os assuntos ligados a mar é a Federal Maritime Commission, que é o FMC, e tem também um outro departamento do governo federal, que é o Department of Transportation, eles chamam de DOT. Né? Então, a grande pergunta que eles lançam nessa notícia é, dadas as informações, a grande quantidade de informações confidenciais que circulam, né, através desse mercado de fretes, pode ter sucesso um portal de dados de supply chain com o envolvimento do governo federal? E isso talvez seja um questionamento que o próprio Brasil se faz, né? Nós sentimos um gap muito grande de dados, de informações a respeito do mercado de shipping, né? Do transporte marítimo, mais ainda marítimo do que terrestre, mas acho que os dois também possuem gaps de informação. E talvez haja um receio realmente de que até que ponto eu vou compartilhar informações sensíveis, confidenciais e trazer prejuízos para o mercado. Eu acho que um dos grandes ouros que tem no mercado é a informação, né? Então, você disponibilizar essas informações a público, ou trazer essas informações a público, talvez você esteja, vamos dizer assim, prejudicando a competitividade, o livre mercado, pode ter esse tipo de questionamento. Agora, por outro lado, a gente não pode, eu quero dizer, né, nós enquanto Estado, o Brasil enquanto Estado, um país que depende muito fortemente do seu comércio exterior, não pode simplesmente achar que o mercado ele vai se desenvolver, vai evoluir sem uma intervenção pontual, uma intervenção eficiente do Estado para que isso aconteça. Então, por exemplo, uma coisa que a gente comenta muito, né, Carolina, é que a gente vê os números, né? Então, vê lá, pô, esse mês ou esse trimestre quebrou o recorde em relação ao trimestre anterior, ou não se exportava tanto quanto se exporta hoje nos últimos 10 anos, vê muitos números. Mas será que a gente está se perguntando como é que esses números foram produzidos? Será que basta simplesmente a indústria agropecuária ou agronegócio simplesmente produzir muito, melhorar suas tecnologias de produção, de colheita, enfim, a forma como é produzido? Vamos pegar o caso dos grãos, né, da soja, que é um dos grandes commodities do Brasil. Será que basta eficiência na produção? Ou será que não tem que haver uma tecnologia, uma atenção em relação à logística? A gente não vê falando muito sobre isso. Então, o governo ele enfatiza muito a questão da produção, mas e o escoamento, e a logística? Sim. Isso a gente não vê, nem do ponto de vista do investimento
na infraestrutura, que esse governo atual recebe elogios e tudo mais, mas assim, e do ponto de vista da inteligência, da Exato, esse é logística, o grande ponto que né? eu acho que é um grande gap que a gente sofre, inclusive para interpretação de dados, para proposta de políticas públicas de melhoria, né, do ambiente, não só o ambiente de negócios, mas também da logística em si, né, do atendimento ao cliente, de proporcionar um ambiente melhor para os usuários. E é interessante dessa notícia que eles entrevistaram um especialista em blockchain e com a tecnologia de blockchain, que a IBM e a Maersk, por exemplo, estão implantando, você tem condições de fazer uma escolha das informações que poderiam ser compartilhadas e as que foram sensíveis, confidenciais, serem preservadas, mas ainda assim, através do blockchain, você ofertar dados suficientes para aumentar esse acesso às informações de inteligência da logística e do comércio exterior. Então, talvez essa seja uma saída interessante que ainda está na mão de potências né, da IBM enquanto potência de tecnologia e a Maersk enquanto potência de logística, mas que talvez seja uma disrupção que a gente deva encontrar aí para os próximos anos no mercado nacional e internacional, né? Exatamente. Sem informação, a gente não consegue criar políticas públicas de melhoria. A gente não consegue identificar os gaps, aquilo que pode melhorar, aquilo que é prioritário, que deve ser feito. Então, a gente encontra muito essas discussões em ambientes privados, em organizações privadas, né? A gente poderia citar a própria Associação Comercial de São Paulo, que, na minha opinião, é um grande líder nesse sentido. A gente acompanha há muito tempo o esforço ali do Comus, né, do próprio José Cândido Sena, que tem um trabalho muito importante nesse sentido, e um esforço hercúleo, porque não tem uma grande ressonância, um grande apoio, o que eu acho uma coisa muito esquisita, né, para dizer o mínimo, porque A se o governo pensar, deveria ser o né? primeiro a se interessar, né? A se É, pensar. Por quê? Mas eu acho que é porque realmente o Brasil ele tem uma capacidade produtiva muito grande e eu acho que isso acaba ofuscando outros problemas que deveriam ser analisados também e que acabam não sendo vistos porque, mesmo com todas as adversidades, a gente consegue ainda se sobressair muito bem, mas poderíamos estar muito melhores, esse que é o ponto, né? sem dúvidas. E só para finalizar, até dando um spoiler, eu faço parte do Mulheres no Comex, que é um hub de mulheres em todo o Brasil. Nós desenvolvemos aí, esse ano a gente completa 5 anos de existência e já realizamos a primeira edição, uma pesquisa que traça o perfil do profissional em comércio exterior, e nós desenvolvemos agora, no ano passado, a segunda edição dessa pesquisa. E por que eu estou falando isso? Porque isso é mais uma iniciativa e um esforço de trazer, de buscar informações sobre o comércio exterior, e aí tem aí um apelo sobre a pessoa, sobre o profissional, né, de comércio exterior, que nós somos centradas em pessoas basicamente ligadas a comércio exterior, mas sim, um esforço de se trazer mais dados, mais informações sobre o mundo do comércio exterior. Então, é impressionante o quanto a gente ganha trazendo dados a respeito desse mercado e o quanto que a gente pode contribuir incentivando políticas públicas que melhorem o ambiente de negócios, melhorem o ambiente de trabalho e proporcione uma competitividade melhor dos nossos profissionais no mercado. Então, fica aí o convite, essa segunda edição, a pesquisa, o resultado dela vai ser publicado em breve, em abril, e todas e todos estão convidados a ter acesso a esse material muito rico de informação a respeito do profissional. Rodrigo, olha, obrigada pela tua participação, obrigada a você que esteve aqui com a gente. Fiquem à vontade para comentar, compartilhar, sigam a gente nos nossos canais. Estamos no YouTube, Marchioli Minas é o nosso canal. Clica no sininho,
receba as nossas atualizações assim que acontecer e também nos sigam no Instagram, @marchioliminas. Continuem participando, é sempre muito bom interagir com vocês, tá bem? Obrigada, Rodrigo. Até mais. Valeu.